Olá, meu nome é Adnan Nezer, sou formado pela Escola Paulista de Medicina na turma de 1967. Hoje já se denomina pelo número de formados, acredito eu que esteja lá por volta na turma 30 ou 31, por aí. Mas, antes de tudo, quero agradecer aqui ao Dr. Ramiro pela indicação, Dr. Adilson Laranjeira, os amigos da Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, e em particular a Sol Lima, que está aqui comigo. Na minha apresentação, devo fazer algumas referências da minha origem, da minha procedência. Eu sou filho de comerciante, e minha mãe é do lar. Eles tiveram 6 filhos, meus pais, e dos 6 filhos, o único que acabou se formando em medicina fui eu. Ingressei em 1957 no Colégio Bandeirantes, graças ao esforço e a tudo que meu pai podia, como comerciante, dono de uma barraca no Mercadão, que hoje é muito conhecida, mas naquela época não era. E, pelo esforço dele, fiz os 3 anos no Colégio Bandeirantes, vindo do Liceu Acadêmico São Paulo. A diferença entre um e o outro era gritante, era uma coisa absurda. E o Bandeirantes exigia demasiadamente dos estudantes, a tal ponto que, ao término do 3º ano, realmente eu estava numa situação de estafa pura, pelo tempo, e resolvi tirar um tempo até como um ano sabático. Fui, nesse período, trabalhar na barraca do meu pai, onde permaneci até o início de 61, quando aí resolvi novamente enfrentar toda a problemática de estudo e fui parar no cursinho 9 de julho, que na época era gerido pelo professor Geraldo Camargo de Carvalho. E lá ele montou uma turma que era considerada a turma especial, que eram aqueles que teriam mais chance de ingressar nas faculdades, naquelas que eram as mais requisitadas, que era a Faculdade de Medicina da USP, a Escola Paulista de Medicina e até a PUC de Sorocaba. Não haviam as outras ainda, e existia apenas em Ribeirão Preto, mas que também fazia parte da USP. E essa turma especial se dedicava durante todo o ano a fazer provas como se fossem verdadeiros vestibulares. Faziam parte delas vários hoje que são expoentes na medicina. E nós acabamos ingressando na Escola Paulista de Medicina no ano de 1962. E felizmente foi para mim uma bênção ter entrado na Escola Paulista de Medicina, por várias razões. A primeira delas é porque um dos colegas que já me antecedeu na exposição da memória fez uma referência do provincianismo da Escola Paulista. Eu não considero como tal. Considero que ela, pelo fato de ser pequena e chamada de escolinha, acolhia com muito mais proximidade, amor e amizade os seus alunos da época, como eu acho que vem acontecendo até hoje, porque me parece que um jargão clássico da Escola Paulista é essa receptividade. E é isso que vem acontecendo no decorrer de todos os anos. Já em 1962, ao ingressarmos, obviamente tinha o primeiro impacto que qualquer calouro sofre é com o trote. E por acaso, no ano anterior e até na sequência, houve um problema com a T-66 e o trote foi proibido, para nossa sorte, daquela época. Então ele foi muito suave comparativamente. Houve banho? Houve, mas em menor escala. Mas não houve nenhum agravo físico ou pessoal, que eu acho que isso que era o mais significativo. Claro que o trote era o que fazia a aproximação entre os veteranos e os calouros, estabelecendo aqui um critério de relação de amizade que com frequência perdurava durante muitos anos. Eu acho que esse era o ponto fundamental e das razões do trote. E aí primeiro grande impacto efetivo no curso médico é com a anatomia, seguramente e sem dúvida nenhuma.
E nós tivemos a sorte, porque naquela época estava entrando como professor titular da anatomia o professor Renato Locke, que deu uma aula sobre o respeito ao cadáver, que eu acho que se perpetua até hoje, porque ela é altamente significativa e faz com que todos os alunos realmente passem a ter um respeito, uma relação com o cadáver, que é a coisa mais sensacional que ocorre no primeiro ano de formação. Acho que isto é uma marca que a Escola Paulista trouxe, não foi só da Escola Paulista, em vários lugares também era executado desta forma. E já naquele mesmo tempo, o professor Locke também dava uma aula sobre a postura bipedal, e que era uma coisa altamente significativa para poder explicar as futuras dores lombares que todos nós adquiriremos. Acho que isso também é uma coisa marcante. Além da característica dessas aulas dadas pelo professor Locke, estava ingressando naquela época, até como assistente, ainda não havia nem sido contratado, o futuro professor Prates, a quem eu tenho e dedico grande amizade e tivemos grandes relações em todos os tempos. Não posso dizer que tenha sido aluno específico dele, porque ele estava lá colaborando, fazendo parte, mas sempre significativamente ajudando os alunos. Eu acho isso extremamente importante. Além do professor Prates, outros mais tiveram contato com a equipe da época e com os alunos em formação. Havia uma coisa que era extraordinária, que era a decorrência posterior do trote e até a formação para o show paulista de medicina, que era muito significativo da época e que, na média, era realizado no Teatro João Caetano, que é aqui ao lado, na Rua Borges da Lagoa. Além desse aspecto, já no primeiro ano, eu passei a ser representante de classe, quase que da metade para o final do primeiro ano, e acabei sendo representante de classe em todos os anos. Acho que o pessoal tinha um critério de achar que eu conseguia alguma coisa com os professores, então acabavam me escolhendo como tal. Isso permitiu que eu acabasse exercendo uma política acadêmica da época. E a política acadêmica era feita e executada no centro acadêmico. Havia também o pessoal da atlética, mas aqueles que não tinham aptidão específica para o esporte acabavam no centro acadêmico. E foi muito importante e significativo porque já no segundo ano eu passei a integrar uma chapa que era chefiada pelo Walter Mann Albertoni, que foi presidente do centro acadêmico, e eu fui procurador-geral. Podem me perguntar agora, o que faz um procurador-geral na época acadêmica? É fantástico, porque na época não se tinha o significado do procurador, mas creio que valeu a pena, porque efetivamente agregamos junto à diretoria e cumprindo tudo mais. Para nosso azar, em 1964, eclodiu a Revolução, exatamente no dia 1º de abril. E naquela época, a Escola Paulista, o Centro Acadêmico Pereira Barreto, não tinha uma representatividade política tão significativa. De forma que houve, já no dia 1º ou no dia 2, uma grande reunião de estudantes e de estudantes que não estavam vinculados ao UNE nem ao DCE, na Faculdade Mackenzie, na Rua Maria Antônia. E a pedido do presidente, estive lá e tive a oportunidade de ver o acervo e a forma aguerrida como aqueles alunos daquela época entravam e disputavam até para poder suplantar qualquer coisa que fosse considerada da esquerda. A Escola Paulista não tinha ainda essa característica de direita ou esquerda, estava efetivamente no centro. E de lá nós trouxemos informações para que o período todo do centro acadêmico fosse designado com cuidado e com forma. Logo em seguida, a eclosão da Revolução, foi publicada a Lei Suplicy de Lacerda, que acabou levando o número 477, famigerado. E ela acabou com o centro acadêmico. E a primeira coisa que ela fez foi criar o diretório acadêmico.
E na sequência do centro acadêmico, eu estava, obviamente, para me candidatar como presidente na sequência da diretoria que estava. E por essa razão, acabamos assumindo, posteriormente, a presidência do Centro Acadêmico Pereira Barreto, e, com isso, tínhamos um grande problema, que era quem estava na presidência do Centro Acadêmico era convidado a participar da congregação, que naquela época já permitia, apesar de que havia um ranço entre os catedráticos, e que eram catedráticos vitalícios, com os alunos da época. E isso nos permitiu que houvesse a possibilidade de frequentar a congregação. Era um pavor, um terror, porque os professores, dentro da sua magnificência e da forma como faziam, não lidavam com os alunos com a mesma familiaridade que hoje se tem, e com a mesma afetividade. A coisa era muito complicada, a tal ponto que numa reunião, e até baseado nessa formulação, o Centro Acadêmico tinha um grande mote, que era fornecer refeições a baixo custo para os alunos da Escola Paulista. E por essa razão, numa reunião da congregação, eu fiz a referência de como que se conseguiria manter aqui o orçamento do Centro Acadêmico para poder oferecer as alimentações de forma adequada, pelo preço razoável que os alunos pudessem pagar. E, ao falar isso, o professor Otto Bier, que eu não sei se todos conhecem, mas era o grande catedrático da microbiologia e imunologia, autor de livro famoso, extremamente conhecido, resolveu falar para mim da seguinte forma: o senhor, com a boca torta, que ele usava na época, o senhor está expressando um wishful thinking. Não sei se o senhor sabe o que é isso, que era o pensamento desejoso de angariar recursos para a escola, para o centro acadêmico, que era o grande propósito e o grande objetivo da época. Eu acabei, obviamente, ficando numa situação de sinuca de bico, mas continuei afirmando que havia essa necessidade e que ela estava em promessa pelo decreto, até que acabou saindo algum dinheiro que nos permitiu dar continuidade nas refeições para os alunos. Esse foi um dos aspectos que eu acho que foi, na época, até certo ponto marcante. Além dessa possibilidade e dessa forma, o aluno que sentasse na congregação, na época, passava a integrar a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento de Medicina. E nós fazíamos parte do estatuto. Isso posteriormente foi modificado, alguns anos mais tarde, e durante algum tempo eu recebi as convocações para as assembleias, por ter sido presidente do Centro Acadêmico, e depois acabou com esse tipo de modelo, obviamente, porque não tinha nada que dar continuidade para aquele aluno que estivesse saindo da Escola Paulista. Não há discordância quanto a isso aí, mas era só para citar um modelo e uma forma como a coisa se executava e como ela acontecia na época. Na gestão, ainda, a minha turma, que é a T67, fez uma assembleia própria de classe, em que nós optamos por fazer um show, para poder angariar dinheiro para a formatura futura, que ocorreria dentro de 2, 3 anos, efetivamente. E aí organizamos um show. A primeira forma de organizar o show é que alguns membros da própria turma T67 participavam da diretoria e outros nem tanto. Além dessa participação na diretoria, nós convocamos uma pessoa que deveria ser o diretor artístico do show. Na época, uma pessoa muito conhecida era o Walter Silva, considerado com alcunha de Pica-Pau, que era um DJ da época que fazia um programa pela manhã que era muito ouvido e que tinha grande influência no meio artístico. Então, o Walter Silva foi convocado para uma reunião com o nosso grupo e dessa reunião ele fez um esboço de como ele enxergava a possibilidade de fazer um show de bossa, que estava bem na sequência do primeiro show que foi executado, que era o Fino da Bossa, que ainda não tinha ido para a TV, e que foi, naquela época, executado pelo Soriano. Mais tarde, e dentro da característica daquilo que o Walter Silva se propunha fazer,
nós elaboramos um período de que teríamos que fazer a contratação dos artistas. Mas antes de fazer essa contratação de artistas conhecidos, ele trouxe uma pessoa que não tinha nenhum tipo de divulgação, não era conhecida, extremamente jovem, estudante de arquitetura da Faculdade de Urbanismo daqui de São Paulo, que era o Chico Buarque de Holanda. E o Chico Buarque tinha feito uma primeira composição que era chamado de Marcha para um Dia de Sol, ou João 23. E foi escolhida pelo Walter Silva e por toda a comissão executiva do show, como sendo a música tema do show que seria proposto e da forma como estava. Isso foi muito interessante, foi bastante significativo, foi a primeira vez que o Chico Buarque foi lançado no país. Então, acho que isso vale a pena. Este show teve marcas profundas, e a principal delas foi a ida dessa equipe composta pelo Walter, por mim e por um assistente dele, que era originário de Rio Preto, mas que esteve conosco e que foi para o Rio de Janeiro em conjunto. Por que nós fomos direto para o Rio de Janeiro? Um dos primeiros propósitos era trazer o Tom Jobim, que era o maior nome da época. E para trazer o Tom Jobim, nós conseguimos com o deputado da época, Blota Júnior, e grande radialista de grande repercussão, que ele propusesse a concessão do título de cidadão paulistano para o Tom Jobim. E foi com esse propósito que nós fomos ao Rio de Janeiro. Chegamos lá muito cedo, porque paulista acorda cedo, diferentemente de carioca. Mas já batemos na casa do Tom Jobim e não foi nenhuma surpresa saber que ele estava dormindo. E que só foi acordar por volta das 5 horas da tarde. E que nós voltamos várias vezes lá para poder fazer esse comunicado e trazê-lo para São Paulo. E nesse meio tempo, nós fomos contratando os artistas. E o primeiro grupo que foi contratado, que fazia parte do esquema do Walter Silva, foram os cariocas. Os cariocas seriam os condutores cantando de todas as apresentações para o show O Remédio é Bossa, que foi o título que foi dado para poder fazer a correlação entre o curso de medicina e aquilo que se propunha como divulgação para a bossa, que estava sendo de grande divulgação mundial. Isso foi bastante interessante, porque além dos cariocas, nós fomos contratando a Silvinha Telles e vários outros que agora eu acho que não é tão significativo quanto foi um dado que nós nos propusemos a fazer no final do dia, porque eles só poderiam estar à noite em ação, que era contratar um trio muito conhecido da época, que era o Copa Trio, que tinha um baterista chamado Dom Romão, que depois teve grande divulgação nos Estados Unidos. E eles estavam se apresentando no Beco das Garrafas, famoso, tradicional, em Copacabana, e na Boate Bottles. E ao chegarmos na Boate Bottles, para poder falar com o trio, uma pequena figura se pendura no pescoço do Walter Silva e diz assim: o que é que vocês vieram fazer aqui? Olha, nós viemos contratar artistas para esse show de Bossa Nova. Ah, eu quero esse nesse show. Nós não conhecíamos quem era a jovem que estava se apresentando. Aí o Walter Silva falou assim: tem que falar com ele que é o dono do dinheiro, que era eu. Na verdade, já tínhamos empenhado muito dinheiro que nem tínhamos ainda, e que dependeria da venda de ingressos que deveria ser feito pelos componentes da Turma 67. E essa figura fantástica era a Elis Regina. E aí ela disse assim: vocês têm que me ver atuando no show. Então nós fomos, naquele dia, complementando a ida à Boate Bottles, aguardar o show da Elis Regina. Bom, não preciso dizer que o show dela era uma coisa magnífica, espetacular. Contratamos imediatamente pelo menor preço das artistas contratadas. Não como miserável, mas é porque não tínhamos dinheiro e não tínhamos recurso para ficar contratando a esmo. E essa foi a forma.
Então eu acho que um ponto marcante foi a execução desse show. E ele foi marcado no Teatro Paramount, que era o grande teatro da época, que depois foi o palco de vários outros shows e de várias formas, conduzidas desta forma, sempre na sequência da Bossa Nova. Então, eu no dia do show, para se ter uma ideia, tive o dissabor de ver que também havia um problema com a fiscalização, a tal ponto que eu fui chamado como responsável e quase não tive a oportunidade de ver o show, que foi maravilhoso. E que os aplausos e os gritos da plateia demonstravam isto, e eu fora tentando acertar e ajustar pelo menor preço os fiscais da época, para não causar um rombo e um prejuízo para a turma de 67. Com duras penas conseguimos um pouco de dinheiro, não o que se imaginava, mas algo que acabou ajudando, que posteriormente foi complementado com outras formas de atuação, que na época era possível, graças a colegas como José Marcos Mélega, como Cláudio Augusto Machado Sampaio, como todos os outros que participavam mais ativamente, incluindo Durval Rosa Borges e mais. Não vou aqui citar a turma toda, porque nós éramos 80 no início, chegamos a 107 por receber alunos que vieram de outras turmas que iam ficando pela metade. E a turma de 67, através da atuação como representante, praticamente acabou formando os 107. Muito poucos alunos acabaram ficando pelo caminho. Um outro fato também significativo é que, com o desenvolvimento pelas áreas básicas, nós também fomos parar na Pampulha, como monitores de farmacologia. E lá muitos colegas nossos acabaram fazendo a cadeira básica. Vou citar alguns que eu já citei, é o Cláudio Augusto Machado Sampaio, que hoje não está mais entre nós, a esposa dele atual, que era da época, Misako Emura, a Alice Teixeira, que também já não está entre nós, professora de biofísica, Lígia Teles, que era da área de farmaco, o professor Lapa, que todos conhecem aqui na escola, que também eram todos da mesma turma. E lá tivemos a oportunidade de conviver com o doutor Ribeiro do Vale, doutor Leal do Prado, professora Catarina, professora Zuleika, e aquilo foi de um forte e grande aprendizado para todos nós. Antes de chegarmos à farmacologia, dentro do prédio que era chamada Pampulha, fazíamos aqui também a monitoria da anatomia, particularmente a neuroanatomia, porque na época estava começando a neuroanatomia e os cursos de psicologia, que aqui na escola eram representados por dois professores da neurologia. Um era o professor Semijordi e o outro era o professor Geraldo. E que nos convidavam para que nós fôssemos monitores de neuroanatomia. E era uma alegria, porque o curso de psicologia era de mulheres, então tinha a oportunidade de ter esse convívio fantástico e isso acabou resultando em muitas festas, em muitos bailinhos e alguns casamentos posteriores. Não foi o meu, mas de alguns houve isto e aconteceu desta forma. Significativamente, dentro da característica da formatura, nós conseguimos chegar ao final do curso, da forma como eu disse, com todos os integrantes da turma efetiva. E acho que a escola nos propiciou isso aqui. Além da possibilidade e dentro da característica daquilo que nós enfrentamos durante a época da repressão, havia uma situação que era bastante concorrida, desagradável, que era através de alguns professores que não queriam saber e participavam dos cursos da Escola Superior de Guerra, e com isso criavam animosidade com vários outros que acabaram, inclusive, sendo presos. Da mesma forma, na sequência, o centro acadêmico teve muita gente que acabou tendo uma repressão forte e que, na época, eram presos. Então, aqui na sequência do centro acadêmico, o que me sucedeu foi o Marcos Pacheco Toledo Ferraz, depois o Eric Johanny Larsson, e que acabou parando no Gianotti. Isso para dar uma sequência da época. E uma das pessoas mais significativas que ajudava a todos nós era o Arthur Beltrame Ribeiro, que é da nefrologia. Mais tarde, Manuel Saragossa, que também já falecido. Então, esse povo, essa característica complementava
e dava a formação e até certo ponto um aspecto ideológico. E o nível de ideologia era tão grande que houve muitas greves até por federalização da Escola Paulista, que não estava totalmente federalizada, e isso permitia que houvesse muitas assembleias em que havia uma grande divergência entre a turma da Atlética e a turma do Centro Acadêmico, com as perturbações causadas pela turma da Atlética, a tal ponto que às vezes era difícil a convivência, mas que no final acabavam todos se tornando bons amigos, independente do fundamentamento ideológico. Eu acho que isso que é a parte mais importante e que suscitava e despertava sistematicamente aquele caráter de proximidade da escolinha e que só ela permitia. Eu acho que com isso nós fizemos um ciclo e um apanhado do período de formação. Em 1967 nós nos formamos efetivamente e aí tinha a sequência que era a residência médica. Um pouco antes, em 1966, a Escola Paulista foi a primeira a promover o primeiro Congresso Nacional de Médicos Residentes. E foi executado e feito aqui na Escola Paulista, idealizado e praticamente organizado pelo professor Manuel Lopes dos Santos, infelizmente também já falecido. E o professor Manuel, da época, fez uma junção com vários outros próceres acadêmicos de outras escolas e daqueles que já estavam terminando a graduação e ingressando na residência, e aqui colocou nesse congresso a turma que era a turma de doutorandos, que era da T66, e alguns que eram da T67. De forma que houve uma boa congregação de esforços e o congresso foi extremamente bem executado e foi as bases para o lançamento dos estatutos definitivos da Associação Nacional de Médicos Residentes, ficando como planejamento que fosse executado no próximo congresso, que seria realizado no Rio de Janeiro, a análise desses estatutos e a eleição da primeira diretoria. E assim foi, a tal ponto que no ano seguinte, em 1967, estivemos no Rio de Janeiro como representante dos internos da Escola Paulista de Medicina e representante com outros de outras escolas médicas, como era o caso da USP, e lá tivemos a oportunidade de fazer parte da confecção, elaboração e aprovação dos primeiros estatutos da Associação Nacional de Médicos Residentes e eleger a primeira diretoria. O primeiro presidente da Associação Nacional foi o Jaime Pieta, que pertencia ao Hospital dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro, que era o grande hospital da época, que era o hospital que abrigava o presidente da República em qualquer circunstância, para se ter uma noção do significado do Hospital dos Servidores Públicos. E, posteriormente a essa primeira diretoria, houve o terceiro congresso em Brasília, e lá em Brasília, mais uma vez, o Jaime Pieta foi eleito presidente e, na época, acabou sendo perseguido pela repressão. A tal ponto que, para o quarto congresso, que foi montado, organizado e elaborado e realizado no Mineirão de Belo Horizonte, que também estivemos lá, e lá fomos com uma equipe da Escola Paulista, representada pelo professor João Lourenço Vidari Hermann, na época era colega nosso, pelo professor Antônio Roberto Chacra, pelo professor José Carlos Del Grande, pelo professor Takanori e eu. E estivemos no Mineirão participando ativamente. Ao chegar lá, soubemos que o presidente não poderia, porque estava sendo procurado pelas forças da repressão, e foi substituído pelo vice-presidente. E de imediato precisava de alguém que assumisse a presidência da Assembleia e posteriormente que desse continuidade. A equipe da Escola Paulista, junto com a Irene Abramovich, que hoje é presidente do Conselho Regional de Medicina, acabaram propondo meu nome para dirigir a Assembleia e, como consequência, acabei sendo eleito
o segundo presidente nominal da Associação Nacional de Médicos Residentes. Posteriormente, nós demos sequência no outro congresso que foi realizado em Porto Alegre, que foi o 5º Congresso. E assim nasceu a Associação Nacional de Médicos Residentes, que forçou, batalhou e conseguiu que em 1977 fosse promulgado o primeiro decreto efetivo que deu a criação da residência médica no país, com a criação da Comissão Nacional de Residência Médica. E, através disso, acabei participando muito intensamente da Comissão Nacional, mais ainda da Comissão Estadual de Residência Médica. E aí tivemos a oportunidade de trazer a comissão aqui para a Escola Paulista, que na época era presidida pelo nosso colega Rui Barbosa, pelo José Roberto Souza Baratella, por mim e mais tarde por alguns que foram se agregando, inclusive o professor Ramiro, que está aqui em conjunto conosco. Eu acho que isso dá mais ou menos a repercussão da pós-graduação, das dificuldades que nós tivemos para ingressos na residência e para a manutenção. Em 1970, eu acabei tendo um problema aqui na Escola Paulista de Medicina e acabei tendo que sair por uma divergência com quem era meu companheiro de estudos, na realidade, para a cirurgia vascular, que era o professor Emil Burian. Posteriormente, acabamos ficando amigos, mas durante algum tempo houve essa divergência e essa animosidade que não me permitiu dar continuidade na Escola Paulista de Medicina. Mas acabei vindo novamente através da Comissão Estadual de Residência Médica, tendo sido recebido na época pelo pró-reitor de extensão, mais uma vez o professor Manuel Lopes dos Santos, e depois pelo reitor, professor Walter Manuel Bertoni. Acho que isso nos permitiu aqui estabelecer um bom convívio, e esse convívio foi fortalecido aqui com a Coreme da Escola Paulista, com participação na congregação, inclusive, até por ter recebido com muito carinho e com os braços abertos a Comissão Estadual de Residência Médica. E na época participava o professor Gilmar Prado e o professor que até hoje está aqui, é o doutor Adagmar. Acho que com isso nós fizemos um apanhado na nossa permanência aqui até 2017, quando, por circunstâncias, tivemos que entregar o cargo e fomos substituídos. Essa foi a maneira. Durante mais de 10, 15 anos, participei ativamente dela. Não sei se vale a pena dar mais sequência do que isso. Infelizmente, acabei, por essa intercorrência que eu expliquei, fui parar na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e lá fiz o curso para graduados em Administração Hospitalar e participei também da formação do primeiro curso de médico de trabalho que foi executado na Faculdade de Saúde Pública e que não existia como tal. E como ninguém sabia o que viria pela área médica, acabei fazendo o curso completo, mas não acabei exercendo de forma nenhuma. Após isso, me matriculei na pós-graduação da USP, no curso de saúde pública, mas por decorrências de problemas familiares, acabei não completando os cursos de pós-graduação. E aí, só exercício do trabalho. No exercício do trabalho, acabei também dirigindo a cirurgia geral do Hospital Municipal do Tatuapé e do Hospital Santa Marcelina. Na realidade, fui o mentor intelectual da Faculdade de Medicina Santa Marcelina, assim como da residência médica e da manutenção de toda a área de ensino executada e exercida pelo Hospital Santa Marcelina. Assim como também participei ativamente do ensino no Hospital Municipal do Tatuapé até o período da minha aposentadoria. Mais uma vez aqui, com todo esse retrospecto, nós atingimos aqui a formação e, posteriormente, a vida profissional que nos impele para tudo aquilo que é possível. Espero não ter tomado demasiadamente o tempo e tenha aqui satisfeito muitas das curiosidades e problemáticas que existiam na época e mesmo após esse período da repressão, fundamentalmente, e a Escola Paulista de Medicina é de alto significado, é realmente aquela que
nos orienta, que nos abriga, que nos ensina e que permite que haja essa passagem. E aí eu quero deixar como mensagem clara que nunca se deve desistir de qualquer tipo de sonho, que é uma coisa que todos têm em mente, e principalmente através do trabalho, que só o trabalho permite executar e fazer aquilo que é possível e cumprir todo o desiderato da parte profissional. E esse profissional deve ser sempre estrito e com um segmento absoluto da ética médica dentro dos preceitos hipocráticos. Eu quero agradecer mais uma vez, em particular a paciência da Sol, que está aqui comigo, e me colocar à disposição para aqueles que queiram ter algum tipo de elucidação de todas essas batalhas ocorridas durante todo esse período. Muito obrigado a todos.